No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Caindo de Paraquedas, da Kelly Young. Então hoje é dia de resenha por aqui e de um livro que me surpreendeu bastante, que eu já considero uma leitura bem necessária, que é o Caindo de Paraquedas, da Kelly Young. Antes da gente começar a conversar aqui, vou dizer que a gente está num cenário velho, novo, né? Então eu já peço desculpas se tiver escuro, se tiver claro, se tiver torto, enfim, estamos experimentando essa nova configuração. Só mais uma coisinha antes da gente conversar sobre Caindo de Paraquedas, que é o de sempre, né? Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, então vamos lá. Caindo de Paraquedas, publicado pela Editora Nacional, que foi quem me convidou a fazer essa leitura e compartilhar minha experiência com vocês. A tradução é da Ana Beatriz Omuro, além de sempre exaltar o trabalho dos tradutores, que é muito importante para nós leitores, né? Quero deixar aqui mais uma vez a observação do cuidado da Editora Nacional em trazer uma tradutora de ascendência asiática, né? Assim como as personagens dessa história. Bom, então vamos lá. Em Caindo de Paraquedas, a gente vai conhecer duas meninas. A Claire Wang, que vive uma vida super privilegiada em Xangai, né, na China, só que ela é surpreendida pelos pais quando eles decidem enviá-la para uma escola na Califórnia. Lá na Califórnia, ela vai ser hospedada na casa da Dani Dela Cruz e da mãe dela e vai ter que se adaptar aí uma vida nova. Mas não é exatamente uma dificuldade para Claire, porque lá na Califórnia ela vai ter uma liberdade que ela nunca teve, né, na casa dela em Xangai, e também ela vai chamar a atenção do menino mais cobiçado, do paraquedista mais cobiçado da escola, que é o Jay, né? Para quem não sabe, eu não sabia, descobri com esse livro. Paraquedista é uma gíria que eles usam para chamar, né, esses adolescentes chineses que vão estudar nos Estados Unidos. Então, por isso que o livro chama Caindo de Paraquedas, em inglês Parachutes, né? Então, só dando uma contextualizada aqui no título e também nessa expressão. Enfim, daí ela acaba se acostumando com uma certa facilidade com essa vida na Califórnia. Só que a Dani, ela não gosta nem um pouco de ter a Claire, né, dividindo a casa com ela, mas, né, ela e a mãe vivem uma situação financeira vulnerável, então ela sabe que para continuar no time de debate da escola e também para ter a possibilidade de estudar em Yale, que é o sonho dela, ela tem que aceitar essa situação, porque elas precisam realmente desse dinheiro do aluguel da Claire para continuar levando a vida, né, e tendo essas possibilidades. Então essa é a sinopse aí de Caindo de Paraquedas. Eu vou começar essa resenha falando sobre o primeiro ponto, né, que me chamou a atenção nesse livro, que foi a representatividade asiática, que aqui a autora nos traz em dobro, né, porque nós temos a Claire, que é chinesa, né, nascida e crescida na China, e nós temos também a Dani, que é descendente de filipinos. Eu, pelo menos, nunca li nada, assisti talvez, mas nunca li nada assim com personagens filipinos ou descendentes de filipinos, então aqui nós temos essa representatividade também, o que eu achei bem legal. A autora não se aprofunda muito em detalhes, né, da cultura tanto chinesa quanto filipina, mas a gente vai pegando ali alguns pormenores que vão contextualizando um pouquinho a gente sobre a cultura desses países, principalmente na área gastronômica, né, que é algo que a gente sempre gosta, nada comparado a Uma História de Amor Agridoce, que foi um outro livro que eu resenhei aqui no canal e que esse livro dá muita fome, né, o Caindo de Paraquedas não, ele é mais suave nesse sentido, mas é legal também pra gente conhecer um pouco mais, né, dessas culturas, mesmo que seja só um pouquinho e desse ponto de vista gastronômico. O que eu mais gostei nesse livro é o quanto ele aborda a questão de classes, né, porque eu falei que a Claire tem uma vida super privilegiada em Xangai, ela é tipo muito rica assim, e todos esses paraquedistas são ricos também, enquanto a Dani vive aí essa situação que eu falei que é vulnerável, né, ela realmente tem dificuldades financeiras, essas dificuldades realmente atrapalham muito a vida dela e os planos dela e o que ela quer pro futuro, né, então a gente vê essas duas realidades tão distantes e tão reais, né, é bem interessante, principalmente nesse mundo dos adolescentes em que tudo parece mais intenso, né, em que essas diferenças parecem ainda maiores, né, porque tem toda a questão de estar na moda, de ter dinheiro para comprar as coisas que eles acham importantes, então é uma questão que eu achei muito bem abordada, principalmente dentro desse público jovem adulto, que é o público-alvo de Caindo de Paraquedas. Eu confesso que às vezes dá uma raiva, assim, da forma como a Claire lida com dinheiro, ela e os amigos, né, tem ali um festival de marcas importadas e, enfim, futilidades, mas faz parte, e acredito que a autora tenha feito isso propositalmente para realmente evidenciar essa diferença que
existe entre as duas protagonistas. E com essa questão aí de mostrar as diferenças de classes da Claire e da Dani, a gente não vê só essa questão material e etc, né? A gente vê também uma questão de privilégio. Eu acho sempre importante a gente pensar sobre os privilégios que a gente tem. Às vezes fica parecendo que é errado ter privilégios, mas eu não vejo dessa forma. Eu só acho que a gente precisa ser muito consciente em relação aos privilégios que a gente tem e o quanto esses privilégios nos trazem oportunidades também, né? É inegável que nesse mundo capitalista, ter dinheiro também é ter oportunidades, e essa história deixa isso muito claro, né? Porque a Dani, ela é uma debatedora maravilhosa, super inteligente e tem esse potencial para estudar em Yale, mas ela tem essa questão financeira, né? Se ela não tiver o dinheiro para pagar a faculdade ou conseguir uma bolsa, enfim, ela não vai poder realizar esse sonho. Então é nesse ponto aí que a autora toca bastante, de fazer a gente pensar sobre os privilégios que a gente tem, ser consciente sobre eles e aproveitá-los da melhor maneira para aproveitar essas oportunidades, e não só pra gente, mas também para tentar fazer uma diferença no mundo, tentar fazer a nossa parte. Então eu gostei muito mesmo da forma como a autora trouxe esse assunto em Caindo de Paraquedas. Outro pilar dessa história é o abuso e o assédio sexual, e aqui eu já deixo o aviso de gatilho, né? Para quem tem problema com essas questões, realmente não seria uma leitura recomendada, porque fala bastante sobre isso, como eu falei, acaba se tornando um pilar da história. Eu não vou contar como que esses temas aparecem, né, na trama, para deixar surpresa para vocês, mas eu gostei também bastante porque ela mostra a diferença entre assédio e abuso. Os dois obviamente são errados e são muito graves, né, mas existe a diferença entre as duas expressões e é importante a gente saber também. Mostra também como esses acontecimentos abalam, né, as vítimas deles, e não só dentro do livro, mas também na realidade, e mostra uma coisa que é muito importante, muito triste, né, mas que é o fato de que as vítimas de abuso e assédio sexual ainda são muito alvo de dúvidas, né? Parece que sempre a culpa foi delas, que elas poderiam ter evitado de alguma forma, e isso é uma coisa que não só é internalizada, né? As pessoas que passam por isso acabam se perguntando como poderiam ter evitado, onde foi que elas erraram, o que elas poderiam ter feito para que isso não acontecesse, quando na verdade nada disso deveria acontecer, porque, como a gente bem sabe, mas nunca é demais repetir, não é não, né? Então a Kelly Young mostra como essa questão da culpabilização da vítima acontece tanto nos meios oficiais, né, num julgamento, por exemplo, quanto com a própria pessoa, né, ela com os pensamentos dela, porque isso está muito internalizado na gente, principalmente em nós mulheres, que somos as maiores vítimas de assédio e abuso sexual, né, de pensar, poxa, o que eu poderia ter feito para evitar essa situação, carregando uma culpa que definitivamente não é nossa. Então achei bem interessante também a forma como a autora trouxe isso para a história. Vocês viram que Caindo de Paraquedas traz muitos assuntos, né, importantes, relevantes, atuais, e que eu acho que é imprescindível a gente discutir cada vez mais enquanto sociedade e também com o público jovem e adulto. E ainda tem outros temas que ela aborda aqui, né? Ela fala um pouco sobre padrão de beleza asiático, né, mais especificamente na China, fala também, tem representatividade LGBTQIA+, então é um livro muito rico nesse sentido, mas isso também leva a uma crítica que eu tenho a fazer a essa história, que eu senti que os personagens acabaram ficando um pouco rasos, né, as situações acabaram ficando um pouco previsíveis em muitos momentos, porque eu tive a sensação de que a autora realmente focou nessas questões que eu trouxe e outras que ela vai desenrolando ao longo da trama, né, então ela realmente foca nesses acontecimentos, e os personagens acabam sendo, de certa forma, ferramentas para que essas situações sejam retratadas. Então, eu acho que de repente ela poderia ter abordado menos assuntos, mas com mais profundidade em relação aos personagens, mas por outro lado também acho que ela foi super responsável ao trazer esses assuntos, ao retratar essas situações. Eu acho que ela realmente fez de uma maneira muito real. Então acho que no fim fica equilibrado, sabe? Eu gostaria de ter visto personagens um pouco mais imprevisíveis, um pouco melhor construídos, sim, gostaria, mas eu também acho que é um livro que continua sendo importante justamente por trazer esses assuntos de uma forma que ilustra muito bem como tudo isso acontece, né, e quais são as consequências de tudo isso que eu falei, de questões de classe, de abuso, de assédio. Então, assim, eu gostaria que fosse diferente, mas ao mesmo tempo não acho que é um problema, não foi algo que comprometeu a minha leitura, só de repente poderia ter um pouco mais dessa mistura aí de personagens melhor desenvolvidos, com essa história que realmente traz aí esses assuntos e situações super importantes e que a gente tem que discutir.
Então, Caindo de Paraquedas é aquela leitura que é ao mesmo tempo leve, mas é também densa. Reforço aqui os avisos de gatilho em relação a assédio e abuso sexual. É também mais um livro que derruba aquele preconceito bobo que eu sei que muitas pessoas têm com os livros de Young Adult, que acham que eles são bobos, que eles são rasos, que só são fofinhos e etc. E não é verdade. Como eu sempre falo, dentro do gênero existem várias propostas. Claro que tem livros que são feitos mais para entreter realmente, que são mais levinhos, mais fofinhos, mais previsíveis, clichês, e tá tudo bem, desde que essa seja a proposta do livro, mas tem outros dentro do gênero voltado para o público jovem e adulto, né, que são realmente mais densos, como esse aqui, que trazem esses assuntos relevantes e atuais e que eu acho super importante de abordar, né, com esse público. Mas é isso que eu falei, Caindo de Paraquedas é uma leitura que pode ser considerada leve, fluida e tudo, mas que traz esses assuntos muito densos, né, e de uma maneira super responsável. Então eu acho que é uma ótima pedida aí para quem quer ler mais sobre esses assuntos e pensar mais sobre eles, né, refletir mais sobre essas situações. E por fim, Caindo de Paraquedas é um livro que fala muito sobre a importância da sororidade, né, a importância de nós mulheres nos apoiarmos, estarmos ali juntas nessa batalha contra assédio, contra abuso, contra culpabilização da vítima e tudo mais. E também mostra como é importante a gente falar sobre os traumas que a gente passa na vida, né? Aqui especificamente ligado ao assédio e abuso. Não é fácil fazer isso, é uma coisa muito íntima. Como eu falei, essa questão da culpabilização da vítima traz uma culpa e até um sentimento de vergonha que não deveriam, né, existir, mas traz e não tem como negar. Mas eu acho que esse livro mostra justamente o quanto é difícil falar sobre isso, o quanto é difícil se expor em relação a isso, mas o quanto é importante, o quanto pode ser libertador e empoderador, não só para a pessoa que está ali contando a experiência dela, né, se expondo de certa forma, mas também para outras pessoas que tenham passado por essa experiência e que infelizmente vão passar, porque a gente sabe que esse é um problema que, né, a gente está lutando aí para combater, para se conscientizar e conscientizar as outras pessoas também, mas é um problema que existe e que infelizmente eu acho que vai existir ainda por muito tempo, então eu acho que é muito importante a gente também encontrar as nossas ferramentas para lidar com essas questões enquanto elas ainda são realidades, né? E eu acho que Caindo de Paraquedas fala sobre isso também. Então eu gostei bastante de Caindo de Paraquedas, foi uma leitura bem agradável, que me conquistou por todos esses temas retratados, né? E de maneira super responsável, super realista, super honesta. Às vezes tem livros que trazem muitos desses assuntos, né, mais delicados, mais polêmicos e tudo mais, e dá a sensação de que o autor ou a autora só quis pincelar por tudo, e não é o que acontece aqui. Eu fiz aquela ressalva em relação aos personagens, né, que eu acho que eles poderiam ser um pouco mais aprofundados, mas as situações são muito bem contextualizadas, são muito bem desenvolvidas e são praticamente didáticas, né, pra gente realmente aprender sobre essas coisas que estão aí acontecendo no mundo, pra gente refletir, pra gente se conscientizar. Então, pra mim foi uma leitura realmente muito positiva e eu espero que vocês tenham ficado com vontade de fazer essa leitura também. Se você ficou com vontade, me conta aí, ou se você de repente, né, já leu, é um lançamento da Editora Nacional, mas já estava lançado lá fora, né, então de repente se você já leu também me conta o que você achou, principalmente sobre esses temas abordados. E hoje eu vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do cenário novo, não sei, né, vamos ver como que vai ficar. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.